Após 20 anos, um destino inesperado revela a volta do filho rico à mãe em um casebre abandonado. Rafael nunca imaginou que a vida o levaria de volta ao casebre onde cresceu. Um executivo de sucesso, cercado de luxo em Belo Horizonte, a sua vida perfeita desabou quando sofreu uma crise de saúde. O corpo frágil e cansado trouxe à tona uma dor sufocante que ele havia ignorado por tanto tempo. E foi nesse momento de fraqueza que a saudade de sua mãe, Dona Teresa, o invadiu como um furacão. Nos momentos de solidão, ele recordou-se de suas promessas, das lágrimas de sua mãe e do calor de um lar que agora parecia distante. Preciso voltar, pensou, com o coração apertado, ansioso e temeroso ao mesmo tempo. Ao chegar ao vilarejo, a paisagem não podia ser mais impactante. A vegetação exuberante tinha seu próprio jeito de abraçar o casebre em ruínas, como se tentasse protegê-lo. E lá estava ele, parado diante do que sobrou de sua infância. O cheiro da terra molhada e das flores silvestres parecia lhe contar histórias de tempos que ele deixou para trás. Porém, cada passo que dava em direção ao lar era como carregar uma âncora feita de culpa e remorso. Quando finalmente viu sua mãe, a luz do fim da tarde iluminou sua figura encurvada, e a imagem de Dona Teresa fez seu coração disparar. Olhos marejados se encontraram, e a expressão de sua mãe dizia mais que 1000 palavras. Você se esqueceu das promessas, meu filho? Ela perguntou a voz trêmula. Rafael sentiu algo quebrar dentro dele. Prometi que voltaria, mãe, exclamou, a voz embargada, repleta de arrependimento. O reencontro, que deveria ser um momento de pura alegria, estava tingido de lágrimas e velhas mágoas, como se o tempo não tivesse conseguido apagar a dor da ausência. Mas a recepção no vilarejo não foi calorosa. Murmúrios disfarçados rodeavam Rafael como sombras. Olhares de reprovação de quem o conhecia antes, como criança sonhadora, e agora o via como um rico egoísta que abandonou suas raízes. A dor da rejeição era nova, e a cada passo que ele dava, não apenas sentia o peso do olhar dos vizinhos, mas também a realidade de que seu sucesso financeiro não valia nada diante da solidão que cercava seu coração. Determinado a se redimir, Rafael lançou-se na tarefa de reerguer o casebre. A ideia de transformá-lo em um lar novamente virou sua missão, um símbolo de reparação. Dona Teresa, mesmo com recursos escassos, trazia suas tradições que eram como tesouros, pequenas dicas e receitas, histórias que faziam Rafael sentir que nunca havia realmente partido. Entre cacos de paredes e memórias, a esperança começava a brotar. Você era meu sol, meu filho, declarou Dona Teresa um dia, enquanto juntos limpavam o terreno. Essas palavras ecoaram em sua mente, dando sentido a tudo que havia esquecido. Rafael percebeu que sua vida tinha um vazio que nada poderia preencher, a não ser a conexão com aqueles que amava. Agora, à medida que o casebre ganhava forma, o amor deles começava a reconstruir não apenas paredes, mas a relação que parecia perdida. Porém, quando Rafael se preparava para um grande evento que marcaria a reinauguração do lar, uma ligação inesperada de seu antigo chefe interrompeu o clima de esperança. O que ele diria? O que Rafael faria diante de um novo chamado, que poderia novamente mudar seu destino? A angústia que sentia agora tornava-se palpável enquanto olhava para o casebre, seu coração pulsando, sem saber o que esperar. Rafael segurou o celular com força, como se aquilo pudesse impedir o mundo de desmoronar mais uma vez. A voz de seu antigo chefe, cheia de urgência, ecoava em sua mente. Precisamos de você, Rafael. O projeto pode ser a chance da sua vida. Cada palavra parecia uma tempestade, trazendo à tona dilemas que ele já pensava ter deixado para trás. Eu não posso voltar, não agora, sussurrou para si mesmo.
mas a dúvida fazia seu coração oscilar entre o desejo de retomar a antiga vida e a promessa feita à sua mãe. Lembranças de reuniões sem fim, do tal sucesso que não preenchia seu vazio, invadiam sua mente. Ele olhou para Dona Teresa, que organizava algumas ervas ao seu lado, a expressão serena, mas com os olhos demonstrando uma curiosidade silenciosa sobre o que passava na cabeça do filho. "Mãe, eu preciso de um tempo", disse ele, quebrando o silêncio. Ela levantou os olhos e a preocupação fez sombra em seu rosto. "O que aconteceu, meu filho?" A voz dela soava suave, como um cobertor novo em um dia frio. "É o trabalho. Eles querem que eu retorne. Estão me chamando de volta", respondeu, a mão ainda tremendo com o telefone na mão. O ambiente, antes aprazível, agora parecia carregado de incertezas. Ela sorriu tristemente, como se já soubesse da luta interna que ele enfrentava. "Rafael, você sabe o que realmente importa, não sabe? O que é uma carreira cheia de números e obrigações perto do amor de uma mãe e de um lar?" Ela falava com um tom que misturava sabedoria e dor, e cada palavra penetrava ainda mais em seu coração. O casebre, que começava a se transformar em um lar novamente, parecia gritar para ele não deixar tudo para trás. Mas a ligação ainda pulsava na tela. Ele imaginou a cidade, as luzes piscando, a pressão dos prazos e a vida acelerada que o cercava. A vida que ele havia escolhido, que parecia tão sedutora num primeiro momento, agora parecia vazia como um eco. "Se eu não for, posso perder tudo o que conquistei, não é?" pensou. "Não importa o que você tenha, meu filho", disse Dona Teresa, como se tivesse lido seus pensamentos. "O amor é o que realmente constrói uma vida, e o amor que estamos criando aqui precisa de você." Rafael sentiu a lágrima escorregar sem avisar. Era uma mistura de dor e alívio. Em conexão com a mãe, estava se fortalecendo, mas o chamado da cidade apresentava uma tentação irresistível. Ele olhou para o casebre, começando a renascer sob as mãos dos dois. As paredes manchadas da infância, as flores que começavam a brotar no quintal, eram lembranças de um lar que ele temia deixar novamente. De repente, tudo parecia mais complicado. A ideia de voltar para o trabalho parecia como a decisão de correr para um abismo, em vez de permanecer onde sua alma encontrava paz. A voz do chefe chamava novamente. Ele precisava decidir. Rafael respirou fundo. "Mãe, e se eu não puder deixar esse mundo para trás? E se eu voltar a ser quem eu era?" O medo, mais vivo do que nunca, o paralisou. Nesse momento, o celular vibrou mais uma vez. Um novo aviso. "Tem um prazo, Rafael. Pense bem." Ele encarou a tela, impotente e dividido entre dois mundos. Dona Teresa segurou sua mão. "A vida é feita de escolhas, meu filho. Às vezes, a escolha mais difícil é a que realmente importa." As palavras dela eram como um farol, iluminando seu caminho, mas a escuridão do passado ainda o abordava com a pergunta que ecoava sem parar. "E se você não conseguir, Rafael?" Ele olhou pela última vez para o casebre e seu coração martelava, ansioso por responder à pergunta que poderia definir seu futuro. Será que o amor que havia encontrado ali era forte o suficiente para resistir ao desejo de retornar ao que conhecia? Rafael fechou os olhos, tentando abafar a balança de incentivos e medos que se equilibrava em sua mente. O cheiro da terra molhada, do café fresco que Dona Teresa passava, tinha um efeito calmante, mas não o suficiente para dissipar a tormenta que o consumia. "E se eu voltar e não for mais o mesmo?" questionou sua voz embargada. Dona Teresa mordeu o lábio inferior, buscando as palavras certas enquanto ele buscava a própria paz interior. "Às vezes, é preciso olhar para o que realmente importa", disse ela com ternura. "Você já começou a cultivar uma nova vida aqui e isso é valioso." Rafael sentiu o peso da responsabilidade. Ele precisava decidir o que era mais importante.
Um emprego que poderia levá-lo a uma vida vazia ou o reencontro com algo que nunca deveria ter deixado. O olhar dela, de amor incondicional, o fez lembrar de sua infância, das noites em que os dois se sentavam à mesa, compartilhando sonhos e risadas. A lembrança do sentimento de segurança, do calor daquela simplicidade, era mais intensa do que qualquer lembrança que a cidade poderia oferecer. Mãe, você realmente acha que eu posso ter uma vida digna aqui, depois de tudo? Perguntou, a voz tremida. Depois de ter conhecido outro mundo? Dona Teresa se aproximou e abraçou-o fortemente. O cheiro dela, de plantas e histórias, agradou seus sentidos e fez o nó em seu peito afrouxar. Meu filho, dignidade não está na quantia que se ganha, mas como se vive. Aqui você tem um lar, e eu estarei sempre ao seu lado. A suavidade daquela frase matou um pouco da angústia que sufocava Rafael. Ali, ele respirava profundamente, tomando coragem para encarar não apenas a sua realidade, mas também seus sentimentos. Ele se afastou e olhou para a mãe, percebendo o brilho em seus olhos. Mãe, e se eu me arrepender de não ter ido? E se você se arrepender de ter ido? Ela perguntou, um leve sorriso nos lábios, levando-o a refletir sobre o risco que estava correndo de deixar o amor e a simplicidade para trás. Rafael pôs a mão no celular, quase sem querer. O aviso ainda pulsava na tela, mas uma nova pergunta comecei a se formar em sua mente. O que é sucesso, de fato? Ele não tinha as respostas, mas decidiu que a primeira coisa a fazer era tirar aquele peso da consciência. Com uma determinação nascendo dentro de si, apertou o botão para desligar a chamada no visor. Uma sensação de alívio tomou conta dele, como se um fardo tivesse sido removido dos seus ombros. Dona Teresa, atenta, sorriu. Está vendo? Você já deu o primeiro passo, meu filho. Sua voz era doce e encorajadora. Rafael olhou pela janela, notando o sol começando a se pôr, tingindo o céu de um laranja vibrante. Era um sinal de novos começos, a beleza do que estava por vir. Porém, a tranquilidade no ar foi interrompida por um barulho intenso vindo da estrada. Um carro parou e uma figura familiar saiu rapidamente. Rafael franziu a testa, sem conseguir identificar quem era. O coração acelerou e ele trocou olhares preocupados com Dona Teresa. Quem será? Perguntou ele, sentindo uma nova onda de ansiedade dominá-lo. Antes que alguém pudesse responder, a pessoa se aproximou e Rafael paralisou ao reconhecer o rosto que achou que nunca mais veria. Rafael respirou fundo, tentando controlar a tempestade de sentimentos que invadiu seu peito ao ver aquela figura. Era Clara, sua melhor amiga de infância, com quem ele compartilhou o que havia de mais puro e verdadeiro nos anos dourados da adolescência. A mesma menina que ele deixara para trás se aproximava, agora um pouco mais madura, mas com os olhos brilhando por uma mistura de surpresa e emoções reprimidas. Rafa! A voz dela tremia um pouco, um eco da infância que ele jamais esqueceria. Ele não sabia se deveria sorrir, chorar ou simplesmente ficar em silêncio. Clara, como você está aqui? A pergunta mal saiu, enquanto ele contemplava o que havia mudado. Era como se o tempo tivesse parado por um instante, permitindo que aquele reencontro reluzisse no meio da confusão em sua mente. Ela olhou para Dona Teresa, que sorriu com uma ternura que revelava o quanto ela apreciava aquela visita inesperada. Eu soube que você estava de volta. Vim ver você. As palavras eram simples, mas carregadas de um sentimento profundo. Rafael sentiu um misto de alegria e tristeza. Dava para ver que Clara havia passado por dificuldades. A pele dela, marcada pelo sol, contava histórias de uma vida que não era fácil. Assim como ele, ela havia enfrentado a cidade grande, mas pelo jeito, ela havia encontrado um propósito, algo que Rafael ainda lutava para descobrir. Como você está? Ela perguntou, os olhos brilhando com um carinho que fez Rafael sentir-se acolhido.
Estou tentando encontrar meu caminho, respondeu um pouco hesitante. Ele olhou para Dona Teresa, que observava tudo com um sorriso no rosto, como se soubesse que aquele encontro era mais do que um simples acaso. Era uma oportunidade para a cura. Eu entendo bem como é isso, disse Clara, sua voz suave e encorajadora. Às vezes as dificuldades nos fazem tomar decisões difíceis, mas isso não define quem somos, não é? A afirmação dela ressoou fundo dentro de Rafael, mexendo nas camadas de dor e incerteza que ele ainda guardava. Dona Teresa interrompeu, com os olhos brilhantes. A vida é feita de reencontros, minha filha. É bom ver que vocês ainda têm laços. Aproveitem este momento. Enquanto conversavam, o sol começava a se pôr, banhando a cena em um tom dourado. Rafael percebeu que ainda havia muitas histórias para compartilhar. Ele olhou nos olhos de Clara e, naquele instante, sentiu uma onda de nostalgia. Não apenas pelas aventuras do passado, mas pela possibilidade de um futuro diferente. Rafa, começou Clara, hesitante, eu queria que você soubesse que muitas vezes pensei em você. Naquele tempo, você era como um irmão para mim. As palavras a atingiram, como uma doce lembrança de um amor platônico que nunca teve a chance de florescer. Eu estava tão feliz quando soube que você voltaria. Queria saber o que veio buscar. A pergunta cortou a atmosfera calorosa. Rafael hesitou, lembrando-se de tudo, das promessas que fizera a si mesmo, dos sonhos de conquistas e do quanto ele tentara fugir do seu passado. A verdade era que ele não sabia se tinha realmente voltado para ficar. Acho que estou em busca de algo que nunca consegui encontrar. Sua voz era silenciosa, mas Clara ouviu. E naquele momento, ele se lembrou de que a vida nunca foi sobre as posses ou os planos elaborados, mas sobre as conexões que criamos. E ali, com Clara e Dona Teresa, pela primeira vez em muito tempo, Rafael sentiu uma centelha de esperança. Mas antes que ele pudesse formular uma resposta, um barulho interrompeu o momento. Um carro conhecido, tão reluzente quanto a luz que batia na janela, surgiu na estrada. Rafael congelou. Vinha do lado da cidade, trazendo consigo as lembranças de um mundo que ele tentou deixar para trás. Quem será agora? Ele sussurrou, e a pergunta vibrou no ar, como um prenúncio de que a vida estava prestes a dar mais uma guinada. Quando o carro parou com um rangido de pneus, Rafael sentiu uma mistura de ansiedade e apreensão percorrer seu corpo. Ele já conhecia aquele veículo, um modelo esportivo, cujas curvas brilhantes lembravam um capítulo da sua vida que preferia manter distante. A porta do carro se abriu e, para a sua surpresa, saiu não apenas um, mas dois rostos familiares. Era Roberto, um antigo amigo que se tornara um dos maiores empresários da cidade. E ao lado dele, a namorada, uma mulher deslumbrante e cheia de segurança. Clara franziu a testa, a expressão dela mudando de felicidade ao ver Rafael para expectativa e preocupação. Rafa, você precisa se preparar para o que vem a seguir. A voz dela era suave, mas a gravidade em suas palavras fez o coração de Rafael acelerar. Roberto e sua namorada se aproximaram com uma confiança quase arrogante, o que fez Rafael sentir um nó no estômago. Ele ainda se lembrava das festas em que se sentia excluído entre eles, as conversas que não incluíam seu nome. O passado, que ele tentava tão arduamente enterrar, parecia prestes a ressurgir em toda a sua glória. "Oh, olha quem voltou!" Roberto exclamou, a voz cheia de sarcasmo. "O príncipe que esqueceu de trazer a coroa." Rafael respirou fundo, lutando contra a vontade de revidar. Ele poderia sentir a tensão no ar, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Clara colocou a mão suavemente em seu braço, oferecendo apoio e força. "Roberto, você não precisava se intrometer", disse ela, seu tom firme. "Rafael está de volta, e isso é o que importa." O sorriso de Roberto se apagou por um instante, mas logo se transformou em um olhar desafiador.
Ah, mas você não sabe o que ele deixou para trás, não é mesmo? Talvez ele esteja apenas aqui para buscar o que perdeu. As palavras soaram como veneno, e Rafael sentiu o ódio fervendo dentro dele. Mas havia algo mais, uma profunda tristeza. Vocês não entendem, Rafael começou, mas a determinação vacilava na sua voz. Era a luta interna de um menino que queria ser aceito e que, em um piscar de olhos, sussurrou para si mesmo que aqueles dias haviam acabado. A vida fez eu compreender que não é sobre dinheiro ou fama. A cidade grande não é tudo. Roberto soltou uma risada fria. Falando em vida, a sua parece bem simples, não é? A provocação seguia, mas para Rafael era como tirar uma camada de pele, expondo cada insegurança que lutava para superar. Dona Teresa, que observava a cena, deu um passo à frente com a autoridade de quem já enfrentou muitas tempestades. Este é um lugar de reencontro e não de egoísmos. Vamos manter os espíritos elevados. Rafael sentiu um calor no coração ao ver a determinação na voz dela. Clara também parecia se recompor, observando tudo com olhos de compaixão. Ele percebeu que, apesar de todos os desafios, tinha pessoas ao seu lado que se importavam realmente. Eu não estou aqui para me sentir menos, Roberto. Estou mostrando que é possível recomeçar, mesmo depois de caídas, disse Rafael, buscando um pouco de coragem em sua vulnerabilidade. Mas, no fundo, uma parte dele se perguntava, seria suficiente? Nesse momento, um ruído diferente fez todos se calarem. Um terceiro carro, mais antigo e arcaico, parou em frente ao casebre. Rafael conhecia aquele veículo, embora estivesse em ruínas. Não lembrava de vê-lo há anos. Seu coração disparou. Ele soube exatamente o que isso significava. Quem está no carro? Pergunta Clara com olhos arregalados, mas Rafael apenas olhou de volta para ela, sentindo seu próprio mundo se despedaçar em um misto de ansiedade e esperança. Que segredos estariam prestes a ser revelados? O cheiro da terra molhada e o vento fresco trouxeram um fraquinho de esperança. Nesta nova cena, ele percebeu que a vida, com todas as suas voltas, ainda tinha histórias para contar. E que ele ainda estava ali, pronto para ouvir. Rafael não conseguiu desviar o olhar do carro envelhecido que parou em frente ao casebre. A poeira subia e se misturava com o ar carregado de emoções, trazendo à tona um passado que ele tentava, com todas as forças, manter enterrado. O motor ainda zumbia, enquanto ele pensava em quem poderia ser. As memoráveis tardes de domingo, as brigas que o afastaram e fizeram surgir uma distância que parecia intransponível, lançavam sombras sobre cada lembrança. Rafa, você está bem? A voz de Clara interrompeu seus pensamentos. A preocupação nos olhos dela provocou um leve sorriso, mesmo em meio ao turbilhão que se formava dentro dele. Ele fez um esforço para acenar, mas o peso do que estava por vir dificultava até mesmo esse pequeno gesto. A porta do carro se abriu devagar e, para a surpresa de todos, uma figura familiar saiu. Sua mãe, Ana. O vento acentuou a aflição em seu coração enquanto seus olhos encontraram os dela. O olhar dela era uma mistura de amor e dor, uma expressão que ele não via há tantos anos. Mãe! O grito emergiu de sua garganta, empurrado por uma onda de sentimentos. Ele sentiu o chão tremer sob os pés, como se cada passo dela na direção dele fosse uma batida emocional. Ana hesitou por um momento, sua expectativa pairando sobre o ar como uma nuvem carregada antes de uma tempestade. E então, finalmente, ela avançou, as lágrimas escorrendo em seu rosto enrugado, que ao mesmo tempo expressava alívio e saudade. Rafael, meu filho. As palavras dela romperam o silêncio e trouxeram consigo toda a dor e o amor que estiveram trancados por tanto tempo. A cena se desdobrou diante dele, revelando um mundo onde as feridas do passado poderiam ser curadas. Roberto observava tudo com uma expressão confusa, como se o espetáculo à sua frente tivesse desafiado toda a lógica. Bem,
Isso só ficou mais interessante, murmurou, tentando disfarçar o desconforto. A cotovelada da namorada dele fez com que ele se calasse. Rafael deu mais um passo à frente, atravessando a distância que os separava. Cada passo foi como remover partes de uma armadura construída em torno de seu coração. Ele precisava sentir o calor do abraço da mãe. Desculpe, as palavras saíram como um sussurro num grito. Sinto muito por tudo. Meu filho, Ana estava em choque, mas seu olhar falava mais do que qualquer palavra. O que aquelas 2 décadas haviam feito com eles? Quando finalmente se encontraram no abraço, a emoção transbordou. As lágrimas escorriam pelo rosto de Rafael, enquanto ele se sentia amado como antes, como se o tempo não houvesse passado. Clara observava com um sorriso terno, mas uma sombra de preocupação pairava. Ela sabia que aquele reencontro era só o começo de muitos desafios. As memórias que se seguiam poderiam ser difíceis. Esta cidade não me esqueceu, mãe, Rafael disse, separando-se um pouco para olhar nos olhos dela. Eu voltei, mas não só para ver as velhas feridas. Eu quero entender, curar. O que aconteceu? Ana olhou para o casebre, como se procurasse palavras no vento. Houve tantas decisões, tantos erros, mas o amor nunca desapareceu, meu filho. Você precisa saber. Uma fresta de esperança surgiu, mas os olhares à sua volta o lembraram de que o caminho de volta seria cheio de espinhos. Roberto e sua namorada ainda estavam ali, observando como leões prontos para atacar. Isso não é apenas sobre nós dois, Ana continuou, sua voz trêmula. Você precisa estar preparado para descobrir não só o que aconteceu, mas o que está acontecendo agora. O passado pode ter um grip nas nossas vidas, mas o presente nos pertence, e há algo que precisamos enfrentar juntos. Rafael sentiu um calafrio. O que mais ele não sabia? A revelação estava se formando, uma nova tempestade prestes a se desenrolar. O que sua mãe estava prestes a dizer poderia mudar tudo novamente. O olhar de Ana se desviou para o céu, como se buscasse a coragem que a eludia. Rafael percebeu que o peso daquelas palavras não era leve. Ele, por sua vez, estava à mercê da expectativa, ansioso pela verdade que o cercava como um nevoeiro denso. Meu filho, há muito tempo precisei tomar decisões que me machucaram, decisões que envolviam você. A voz de Ana tremia, e Rafael sentiu uma angustiante pressão no peito. Eu não sabia como seria a vida sem você, e pensar em te perder foi a pior dor que eu já senti. Clara deu um passo para frente, manifestando seu apoio. Não precisa apressar, Ana. Estamos aqui. Vamos ouvir. Rafael estava ansioso, mas a suavidade da voz da namorada o acalmou. É melhor que tudo venha à tona de uma vez, mãe. Eu aguento. Ana respirou fundo e lágrimas deslizaram por seu rosto sem controle. Aqueles sinais eram claros o suficiente para Rafael entender que algo mais profundo estava em jogo. O silêncio entre eles pesava, e a ansiedade teria um preço. Eu fui forçada a ir embora. Era a única saída para nós. Eu assinei papéis que mudaram tudo. Ana hesitou, a dor nas palavras visível. Seu pai estava envolvido em situações perigosas. O que você não sabe é que ele... Ela parou, olhando nos olhos do filho como se fosse tudo ou nada. A pulsação de Rafael acelerava. Ele o quê, mãe? Diz. Ele não é quem você pensa que ele é. Uma parte de mim sempre soube que um dia isso viria à tona, mas eu não consegui te proteger disso. Sempre achei que a distância te manteria a salvo. O que quer que estivesse prestes a ser revelado parecia como um tufão prestes a desabar. Os vórtices de seu passado começavam a emergir, carregando secretos sufocantes. Rafael lutou contra a fraqueza, mas aquele ar pesado não o deixava respirar. Meu pai está preso. Ou melhor, ele tem parte nisso tudo que nos separou.
e a verdade nos assombra. Ana se inclinou para ele, buscando uma conexão. Não quero que você o odeie, Rafa. O amor que eu tinha por ele não era cego, mas eu estava presa em um círculo vicioso que não conseguia romper. Rafael olhou para o chão, tentando organizar o turbilhão de emoções. A dor do abandono, a crença em um pai heróico, todos aqueles sentimentos desmoronando em um só instante. Mas isso não faz sentido. Eu cresci ouvindo histórias de como ele era protetor, como ele amava a família. Eu precisava que você acreditasse que éramos felizes. Era tudo o que tinha na época, mas as mentiras que construí não ajudaram. O amor dele acabou se transformando em algo sombrio. Os olhos de Ana brilhavam agora, refletindo uma mistura de amor e remorso. Aquele momento de sinceridade era ao mesmo tempo libertador e devastador. Rafael estava prestes a perguntar mais, quando Roberto, que havia se aproximado silenciosamente, interrompeu. Desculpe a intromissão, mas é melhor vocês voltarem para casa. Esse reencontro pode ser complicado e existem outras coisas que você ainda não sabe. Sua voz era firme, mas a inquietação em seu olhar não passou despercebida. Que outras coisas? O que você sabe, Roberto? Rafael disparou, a raiva e a frustração transbordando. Ana olhou entre os dois homens, algo se formando em seu olhar que Rafael não conseguia identificar. Ele logo percebeu que aqueles segredos permaneciam envolvidos em mistério e a urgência da situação exigia resposta rápida. Às vezes, o que se oculta no passado pode ser mais trágico do que o que se revela. Você pode não estar preparado para a verdade que está por vir, filho. Com esse aviso pairando no ar, o jovem se viu em um labirinto emocional, sem saber como dar os próximos passos. O passado o cercava, e as verdades a serem reveladas poderiam moldar não só o que ele sabia sobre sua mãe e pai, mas também seu próprio futuro. Ele respirou fundo, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Não sairei daqui sem saber. O que está acontecendo agora? O que precisamos enfrentar? Nesse instante crucial, algo em seu interior se acionou. A determinação tomava conta dele e a ansiedade se transformava em uma vontade insaciável por respostas. A tempestade do passado poderia ser avassaladora, mas Rafael sabia que a única maneira de curar era enfrentar a verdade, e o futuro não ia esperar. O ar estava denso, quase elétrico, enquanto Rafael aguardava ansioso. A expressão de Ana misturava desespero e esperança, como se ela estivesse à beira de um precipício, prestes a dar um passo para o desconhecido. Clara se mantinha próxima, e o calor reconfortante da sua presença ajudava a suavizar a inquietação que cercava o momento. Por favor, filha, me ajude a explicar dessa forma. Ana começou, a voz embargada. Seu pai, ele se meteu com pessoas muito erradas, e eu não fui capaz de impedi-lo. A cada palavra, Rafael sentia o mundo à sua volta desmoronar. As histórias sobre seu pai, a imagem quase mágica que sempre tivera dele, se desvaneciam como fumaça. Mas ele esteve aqui, mãe. Ele me mandava cartas. Como isso se encaixa? Sua voz aumentou, a frustração tomando conta dele. Ele tinha seus motivos. Você não pode imaginar como era difícil para mim. Os anos em que estive longe, eu só queria te proteger. Não me deixe ser a culpada por isso. As lágrimas de Ana caíam, misturando-se com a chuva que começava a cair lá fora, como se o universo estivesse refletindo a dor daquele momento. Rafael sentia um nó na garganta. Proteger de quê? De um pai que se tornou um criminoso? O dilema interno que lutava para controlar se intensificava. Ele queria entender, mas também queria gritar. Era um misto de dor e confusão. Ana respirou fundo, forçando as palavras a saírem. Havia um crime, uma acusação falsa e, claro, nosso nome. Tudo se perdeu. Quando você tinha apenas 5 anos, eu fiquei sem saída. A única opção foi sumir. E mesmo assim,
Eu ainda acreditava que um dia ele mudaria. Foi como se uma maré de raiva e compaixão invadisse o peito de Rafael. Mas, e o que agora, mãe? O que faremos? Você ainda o ama? Ele precisava saber, precisava de respostas. Amor não é simples, meu filho. Eu amava quem eu pensei que ele era, disse Ana, olhando para o chão, sua vulnerabilidade exposta. E agora, eu só quero que você saiba a verdade, para que não continue vivendo com as mentiras que construímos. Roberto interveio, suas mãos gesticulando. Rafael, isso não termina aqui. O envolvimento dele trouxe consequências. Pessoas poderosas estão por trás disso e seus olhos estão em tudo o que fazemos. Precisamos ser cautelosos. O jovem olhou para Roberto, a raiva dissipando um pouco enquanto a realidade o surpreendia. Cautelosos? Então ele está em perigo? A verdade soava cada vez mais distante, como um eco que ninguém ouvia. Ana confirmou com um aceno de cabeça, os olhos cheios de preocupação. Se você decidir confrontá-lo, precisará estar preparado. É provável que a verdade que você busca não traga apenas respostas, mas novas perguntas. Pode ser mais arriscado do que imagina. Ele ponderou, o turbilhão de emoções se refletindo em sua expressão. Preciso saber de tudo. Não posso continuar a viver à margem da minha história, declarou Rafael, agora vibrante, com uma determinação forjada na necessidade de entender seu lugar naquele mundo confuso. Então, o que está esperando? Clara sussurrou, sua voz cheia de encorajamento. Você é mais forte do que pensa. Temos que encontrar respostas juntos. Em meio à crescente tempestade, um silêncio desconfortável se estabeleceu. Rafael percebeu que o peso de suas próximas decisões era não apenas sobre o passado, mas também sobre o que ainda estava por vir. O futuro prometia ser um campo minado, e cada passo em direção a ele exigia coragem. A decisão de buscar a verdade era inevitável, mas sua mente se enchia de perguntas. O que realmente aconteceu com seu pai? Quanto mais ele teria que enterrar dentro de si até encontrar um encerramento para essa parte de sua vida. E assim, enquanto a chuva lavava o pecado do passado, Rafael se preparava para desbravar um caminho obscuro. Com o peso da escolha pesando sobre seus ombros, ele não sabia se estaria pronto para tudo que descobriria. Prepare-se, porque a verdade que se aproxima é mais profunda do que você imagina, Roberto afirmou, a intensidade em sua voz sugerindo que o próximo capítulo de sua vida estava prestes a começar. Quando as revelações virem, estarão prontas para mudar tudo. Rafael respirou fundo, tentando acalmar os pensamentos que ferozmente disputavam espaço em sua mente. O peso daquela conversa ainda pairava no ar, e ele sabia que precisava agir. Vamos nos preparar, disse, sua voz soando firme, apesar do coração acelerado. Clara e Roberto deixaram o silêncio se estabelecer por um momento, antes de concordarem, oferecendo seu apoio silencioso. A chuva continuava a tamborilar nas janelas, um som repetitivo que parecia ecoar a agitação em seu interior. Rafael sentia a urgência da situação, como se o tempo estivesse correndo contra ele. Vamos atrás de pistas sobre meu pai. Alguém deve saber onde ele está ou o que aconteceu. Clara assentiu, sua expressão focada. Eu tenho alguns contatos, pessoas que podem ajudar, mas precisamos ser discretos. A ideia de conversar com estranhos lhe causava um frio na barriga, mas a determinação em buscar a verdade era maior que o medo. Então vamos, Rafael afirmou, sentindo-se impulsionado por um novo propósito. Ele olhou para a sua mãe, que ainda encarava o chão, perdida em seus pensamentos. Mãe, não estou aqui para te culpar. Quero entender. Ana levantou o olhar, seus olhos cheios de esperança misturada à tristeza. Eu sempre quis que você soubesse a verdade, e agora isso pode te libertar. Mas cuida de si mesmo. O passado pode ser mais perigoso do que você imagina.
A imagem do pai que tanto admirava agora se tornava um borrão de incertezas e frustrações. Com um aceno de cabeça, Rafael saiu da casa, sentindo a brisa gelada da chuva em seu rosto, revigorante e assustadora ao mesmo tempo. Clara seguiu ao seu lado, seus passos firmes enquanto Roberto os acompanhava um pouco atrás, mantendo o olhar atento ao entorno. Lembra dos locais que você e seu pai costumavam frequentar? Clara questionou enquanto caminhavam. Rafael parou por um momento, lembrando-se de tardes passadas ao lado do pai, onde a escuridão parecia tão distante. Sim, havia aquele velho bar perto da praça. Podemos começar por lá. O silêncio tomou conta do caminho até o bar. A mistura de nervosismo e expectativa pulsava no ar. Ao chegarem, a luz fraca do local iluminava rostos cansados e conversas sussurradas. Rafael sentiu um aperto no peito ao entrar. O cheiro de álcool e fumaça trazia lembranças que ele tentou enterrar. Aqui tudo começou, pensou. Ele se aproximou do balcão com o coração na garganta. O bartender, um homem de rosto marcado e olhar atento, parecia reconhecer a gravidade da situação. "O que você quer?" perguntou sem rodeios. Rafael, por um momento, hesitou. O peso da pergunta quase o fez recuar, mas a determinação falou mais alto. "Estou procurando informações sobre meu pai. Ele se meteu em problemas." O bartender permaneceu em silêncio, examinando Rafael com uma sobrancelha levantada. O nome dele ainda carrega a sombra do que aconteceu. "Não é fácil, garoto." Rafael sentiu o estômago revirar. "Por favor, qualquer coisa que puder me contar." Ele estava apreensivo, mas não havia como voltar atrás. O homem pareceu ponderar por um instante. Depois olhou ao redor como se quisesse garantir que ninguém estivesse ouvindo. "Ele está em apuros. Não é seguro falar aqui." A pressa invadiu Rafael. Mas antes que pudesse perguntar mais, Clara puxou o braço dele, sempre cuidando por trás. "Precisamos de um lugar seguro," ela sussurrou, com olhos cheios de preocupação. "Seguir esse caminho não vai ser fácil," Roberto também acrescentou, olhando ao redor. E enquanto Rafael tentava absorver as palavras do bartender, uma sensação de presságio tomou conta dele. O que quer que estivesse por vir seria apenas o começo. Ele ainda não tinha ideia das ondas que essa busca iria gerar em sua vida. "Estamos juntos nisso," ele finalmente disse, olhando para Clara e Roberto. "Chegou a hora de desenterrar a verdade, não importa o que isso signifique." Um novo capítulo estava prestes a se desenrolar, e o destino parecia aguardar a próxima jogada, deixando um rastro de promessas e perigos à frente. Mas a pergunta ainda pairava. Até onde ele iria para descobrir quem realmente era seu pai? Rafael olhava para o casebre, assim como olhava para sua própria vida, com uma mistura de amor, dor e esperança. Depois de tantos reencontros e revelações, ele agora se sentia pronto para encarar a verdade, por mais difícil que fosse. O peso dos segredos começava a se dissipar, mas novas perguntas pulsavam em sua mente como uma batida de tambor. "Precisamos ir atrás do meu pai," afirmou, e o som de sua própria voz soou firme e resoluto. Clara e Roberto assentiram, surpresos com a convicção que emanava dele. Era hora de agir, de desenterrar não apenas a história do pai, mas também a própria identidade que tanto procurou. Os dias seguintes foram intensos. A busca por informações sobre seu pai envolveu conversas discretas, visitas a lugares que antes eram lembrados com carinho, agora repletos de sombras. Conversas de sussurros e olhares desafiadores eram a nova rotina, mas a cada nova pista, a esperança e a ansiedade se entrelaçavam em seu peito. Um dia, após várias tentativas frustradas, Jong-il, um contato, o conduziu a um velho amigo de seu pai, alguém que poderia esclarecer a confusão que cercava sua figura. Rafael e Clara encontraram-se em um café que parecia ter parado no tempo,
e a atmosfera nostálgica parecia apropriada para o que estava prestes a acontecer. Quando o homem chegou, um ar de seriedade envolveu o ambiente. Ele era mais velho, as experiências marcadas em seu rosto. Rafael, eu sabia que um dia você apareceria. Seu pai, ele não é quem você imagina. As palavras ressoaram como uma onda, lavando o chão sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Rafael perguntou, seu coração disparando. Ele se envolveu em coisas ruins e não era só uma questão de decisões erradas. Ele estava cercado por pessoas que não se importavam com os outros, apenas com o poder e a influência, contou o amigo, sua voz grave revelando arrependimento. Rafael sentiu o mundo girar ao seu redor. O pai que tanto sonhou e idealizou agora se tornava uma sombra. Ele nunca imaginou que aquele homem que admirava tivesse um lado tão obscuro. Mas ele me escreveu, disse que estava tentando mudar. Ele tentou, Rafael, mas as correntes do passado o prenderam de uma forma que ele não conseguiu escapar. E isso trouxe consequências, tanto para ele quanto para você e sua mãe. O homem respondeu, lágrimas teimando em se formar em seus olhos. As revelações pareciam não ter fim. Cada nova informação, cada nova peça do quebra-cabeça apenas aprofundava a confusão. Rafael olhou para Clara em busca de conforto. Ela segurou sua mão e o calor dela deu um pouco de alívio naquele momento tão denso. E se ele precisar de ajuda? Se ainda houver uma chance de salvá-lo? Perguntou Rafael, sua voz quebrando. A ideia de que seu pai poderia ainda estar interessado em mudar dava vida a uma esperança que ele temia deixar morrer. O velho amigo assentiu. Precisamos agir rápido. O lado escuro das conexões do seu pai não perdoa. Muitas pessoas ainda podem estar atrás dele e de você. A adrenalina percorreu as veias de Rafael como uma corrente elétrica. A ideia de confrontar seu pai era aterrorizante, mas também libertadora. Ele não poderia permiti-lo ser consumido pela escuridão. Afinal, nós somos o que decidimos nos tornar, e naquele momento ele decidiu ser um agente de mudança. Vá se estiver disposto, ele precisa saber que você está aqui e que o ama apesar de tudo, afirmou o amigo. Mas proteja-se, Rafael. Os riscos são altos. Com o apoio de Clara e Roberto, Rafael preparou-se para partir. Nas primeiras horas da manhã seguinte, enquanto o sol nascia, ele decidiu iniciar a jornada. O caminho até o local onde seu pai estava seria longo e incerto, mas sua determinação estava firme. A cada quilômetro percorrido, ele refletia sobre tudo o que havia aprendido, sobre o amor e as feridas. Ele entendia agora que para cada erro poderia haver redenção, e era essa a luta que ele estava disposto a enfrentar. Ao chegar ao lugar indicado, um ambiente distante e sombrio, Rafael sentiu um frio na espinha. Era hora de enfrentar seu maior medo e também a sua maior esperança. Para onde a verdade o levaria? O que mais ele descobriria sobre a pessoa que ele tanto desejou conhecer? Com Clara e Roberto ao seu lado, ele se aproximou da porta do local, a respiração pesada, mas o coração pulsando com força. Ele estava prestes a descobrir não apenas o destino de seu pai, mas também o seu próprio. Quando ele finalmente abriu a porta, uma onda de emoções tomou conta dele. À sua frente, uma figura conhecida se destacava na penumbra. Era seu pai, mais velho, cansado, mas ainda com aquele olhar familiar que trazia memórias de tempos mais felizes. A conexão foi imediata, mas a tensão no ar era palpável. Rafael sabia que aquele era apenas o começo de uma nova jornada, onde o amor e o perdão teriam que vencer o medo e o ressentimento. Pai. Foi tudo o que ele conseguiu dizer, enquanto a realidade diante dele se mesclava com toda a confusão que havia carregado durante anos. E então, enquanto as palavras se entrelaçavam, Rafael percebeu que estava pronto para ouvir, para entender e, acima de tudo, para amar, independentemente do que o futuro reservasse.
O ciclo que se fechava agora abria espaço para novos começos, novas verdades e novas esperanças. E assim, em meio a lágrimas e reconciliação, a vida começava a reescrever sua história. Uma história que apresentaria desafios, mas também a certeza que, no fim, o amor sempre vale a pena. Agora é a hora de se unir a nós nessa jornada. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas cheias de emoção. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer ainda mais narrativas impactantes. Comente suas reações e teorias sobre esse desfecho e não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.